Soltos e soltas, bem-vindos. É com muita honra que eu trago aqui para o canal a professora Lucilena Galvão, professora de filosofia, à frente da Nova Acrópole, essa escola maravilhosa de filosofia. E hoje a gente veio falar sobre um dos males que assola muitos de nós soltos, que é a carência afetiva. Então, se você também se sente carente e acha que a sua carência atrapalha a sua vida e suas relações, essa entrevista é para você. Professora, muito obrigada por estar aqui comigo. Eu que agradeço, Carol. Satisfação conhecê-la, estar com você e o seu público. Professora, muito se fala sobre a carência e pouco se consegue sair dela, né? Então, para começar a nossa conversa, eu queria a sua visão sobre o que é a carência afetiva pelo olhar da filosofia. Na verdade, nós temos uma série de problemas de base, mas um que eu considero fundamental é que o ser humano, por alguma razão, não consegue suprir a afetividade que ele necessita. Ele ficou numa posição de estar precisando que alguém carregue a sua bateria. Ou seja, ele não tem autoestima suficiente, ele não tem respeito por si próprio. Então, ele cria uma relação de dependência emocional. Ele precisa que alguém supra do lado de fora aquilo que ele já não é capaz de conquistar por si mesmo. As pessoas dizem, bom, mas essa mentalidade ela vai gerar um isolamento, cada um supre tudo que necessita. Muito pelo contrário. O que gera o isolamento, em geral, é uma pessoa que se coloca receptiva demais e doadora de menos. As pessoas equilibradas sabem equilibrar uma relação. E para isso tem que ter uma bateria própria, uma energia própria. Essa passividade, essa vitimização de esperar que as soluções venham sempre de fora, está gerando uma sociedade com um monte de doentes e pouquíssimos médicos. Todo mundo quer ser atendido, ninguém quer atender. É claro que por trás disso tem o nosso velho amigo ou inimigo, que é o egoísmo fortemente contaminado dessa relação também, né? Implicado nessas causas. Mas, em geral, é isso. É uma pessoa que, por alguma razão, não sabe suprir a afetividade que ela necessita por si mesma e, portanto, fica dependente de estímulos externos. Isso faz com que ela crie uma relação bastante desequilibrada quando se relaciona com alguém, que acaba esgotando as pessoas à sua volta, que acabam por passar a evitá-la. Ela que precisa tanto é a que menos vai receber. E é interessante você apontar que normalmente são pessoas que querem receber demais e doar de menos, porque o que eu escuto de muitos carentes é que eles acham que eles são os últimos românticos e que eles são os grandes disseminadores de amor, mas que eles nunca recebem. Eles não se percebem como pouco doadores. Como fazer o carente perceber que a carência esconde um egoísmo e que ele não é o último amoroso altruísta da montanha? Platão dizia que o verdadeiro amor, ele tem uma característica muito interessante. O verdadeiro amor não espera contrapartida. Ele se satisfaz em si mesmo. Portanto, só de você apresentar e cobrar, inclusive, essa conta para o outro, esse não é o verdadeiro amor. Você está estabelecendo uma relação horizontal, uma relação de troca. O verdadeiro amor é vertical, ele se satisfaz no bem do ser amado. Ele não espera outra coisa que não que o ser amado esteja bem. Platão, ele tem uma passagem no famoso mito da caverna que ele diz que aquele homem que sai da caverna vê as coisas iluminadas pela luz do sol, ou seja, pela ideia do bem, como ele mesmo explica. Ou seja, você iluminar uma coisa pela ideia do bem consiste em dizer o que eu posso fazer por essa pessoa para que ela esteja mais próxima do bem dela e não mais próxima de mim. Como eu posso beneficiá-la para que ela crie asas e não para que fique podada do meu lado. Senão o que você tem é um egoísmo, uma manipulação. Você quer uma pessoa para ser testemunha do seu histórico pessoal. Você não ama realmente. O verdadeiro amor realiza-se em si mesmo, não espera contrapartida. Ele fala muito, por exemplo, do amor do pai por um filho, que não espera outra coisa que não que essa criança cresça, seja um homem de bem e seja feliz. Ele não faz daquela criança um plano de previdência privada esperando que ele lhe devolva em algum momento na velhice. Ele diz, por isso que um verdadeiro amor entre pais e filhos, quando é legítimo e sadio, é, em geral, o amor mais qualificado que tem na sociedade.
O amor romântico vira quase que uma relação comercial. Eu te dou um beijo, você não dá um beijo de volta, eu já me sinto lesado, ou seja, foi um investimento a fundo perdido. Isso é comércio, isso não é amor. É Né? maravilhoso você falar isso, porque eu fiz um vídeo há poucas semanas falando sobre a ilusão da reciprocidade. Se a gente acha que não existe amor recíproco, porque no fundo a gente está esperando um amor comercial e autocentrado, que já dá com a caderneta escrita ali, pensando, eu dei tanto de amor, quero receber o mesmo. E isso é muito característico dos carentes, né? Isso, existe uma linha divisória dentro da ideia do amor platônico, que é a passagem do amor banal para o verdadeiro amor humano. No amor banal, você olha para os seres, para as pessoas e diz: o que eu posso ganhar com isso? Para que isso me serve? E quando você passa essa linha divisória, você passa a olhar para os seres, para as coisas, para as situações e perguntar: como eu posso servir a isso? O centro já não é você. Centro é a coluna do Dharma, como dizem os indianos, é a lei do universo. Verdadeiro amor é reverência diante da ideia do bem. Me satisfaço pelo que eu sou. É uma ação por dever, aquilo que Kant chamaria de imperativo categórico, por dever, e não hipotético. Se eu fizer isso, ganho aquilo. Isso aí já descaracteriza a relação amorosa como um investimento esperando retorno, retorno alto, porque senão não valeu a pena investir. Existem taxas melhores no mercado. Portanto, quem se acha muito altruísta e investe em relações desse tipo, na verdade, está sendo egoísta de base. Nós garantimos que damos o nosso melhor e, inclusive, não cobramos o que o outro vai fazer com isso. Semeamos a mão cheia e deixamos que a terra decida se ela vai brotar ou não e quando. Professora, como perceber que a gente está operando numa chave da afetividade desproporcional, né? Que você fala que esse é um dos pressupostos que levam à carência. E o que eu sinto é que muitas vezes as pessoas me enviam relatos também falando, nossa, num mundo onde ninguém dá afeto, onde as pessoas têm todas o coração fechado, eu sou uma pessoa que estou dando afeto, estou demonstrando meu amor, mas sempre que eu demonstro minha afetividade, as pessoas vão embora. E daí, mais uma vez, cai na vítima, que já é um próximo tema que eu quero abordar com você. Mas antes eu queria que a gente explorasse um pouquinho como perceber que a gente está nessa desproporção de sentimento e o que a gente está achando que é dar o afeto, na verdade, é afogar o outro com o meu afeto ou as minhas demandas. Com certeza. É como se você imaginasse, aliás, existe uma imagem linda de um pensador indiano do século passado, que ele dizia o seguinte: você chama Deus para uma contradança. E Deus, todas as coisas que estão à tua volta, onde você toca, com o que você faz a interface, é uma parte de Deus, é o uno, é tudo à tua volta. Então, Deus te chama para uma contradança. Quando ele avança, você retrocede. Quando ele retrocede, você avança. Você pega o passo. Você contracena com Deus, não pisa no pé dele, nem ele no seu. Tudo que você toca à sua volta, esse computador que nem sempre funciona bem, essa luz que às vezes dá mau contato, essa mesa que precisa levar uma lixada e passar um verniz, a maneira como eu contraceno com todas as coisas é amor. Então eu tenho 360 graus de possibilidade de amor. Mas na minha cabeça eu cheguei à conclusão que eu tenho que dar amor só para os seres humanos e não todos, para aqueles cuja presença na minha vida pode me oferecer alguma coisa. Então eu fecho esses 360 graus num grau só, em cima dessa pessoa. Sabe que se você concentra a luz dessa maneira, você produz um raio laser que perfura o que estiver pela frente. Você realmente dá um choque elétrico de alta potência nessa pessoa. Ela assusta, ela vai embora, porque isso é sufocante, isso é desesperador. Ninguém está preparado para interagir uma coisa desse tamanho. Tem uma ideia equivocada de que o amor romântico tem peso 10. Né? Então parece que as pessoas elas até dizem que estão implicadas em se amar ou tentar amar a própria vida, mas no fundo elas ainda estão esperando o grande amor romântico para suprir tudo isso. E aí a gente fecha o coração e guarda toda essa afetividade para viver ela de verdade para uma única pessoa, né? Eu acho até mesmo que aquele dito popular que é cuide do seu jardim, as borboletas aparecerão, é traiçoeiro, porque ele cria uma ideia de que você vai usar o amor próprio como isca para o amor romântico, e aí sim você será plenamente suprido. Como ajudar os carentes
a tirarem esse desnivelamento de peso e o amor romântico no centro da vida e começarem a viver o amor por si e pela vida, de uma forma mais plena, mais igualitária. Eu vou te contar uma coisa, Carol. Fica só entre nós e todo o pessoal que vai assistir o programa. Eu sou uma grande romântica. Se você olhar lá no meu canal, eu tenho palestras sobre Jane Austen. Eu sou uma grande romântica. Mas eu acho o romantismo uma coisa muito ampla. Como eu acabei de falar, você pode usá-lo 360 graus. Quando eu passo, por exemplo, no meu jardim, eu sinto, e como você cria uma conexão, você sente quando uma planta, quase como se tivesse alguma coisa te chamando a atenção. Você olha, tem ali uma planta que está sequinha, está precisando da sua atenção. As minhas flores aqui em casa, é impressionante quantos dias eu consigo fazer uma flor durar. Que é ali todo dia, cortando o caule numa dimensão diagonal, pegando a água gelada, misturando um pouquinho de açúcar ou uma aspirina na água, já tem toda a tecnologia. Fico ali agradecendo a beleza dela, porque é uma oferenda linda. Eu tenho uma relação romântica com uma rosa que eu ganhei. Com o meu jardinzinho lá fora, eu sinto às vezes como se as plantas estivessem me chamando, aquela que necessita mais. Então você acaba tendo uma relação romântica com a vida. Aí você percebe que o que te preenche é o que você faz e não a contrapartida. Você sai distribuindo tanto amor, dando o seu melhor, que você sai e chega em casa satisfeito, com a sensação do dever cumprido. Essa sensação do dever cumprido é a coisa mais gostosa do mundo. Você dorme em paz com céus e terra, porque você olha a sua trajetória naquele dia e você diz, foi digna de um ser humano. Existe inclusive um ditado filosófico que eu acho muito bonito, que ninguém passe por vós e diga, eu passei por eles e não me deram nada. E por que não damos nada? Porque estamos vazios, carentes, só pedindo, só querendo receber. Então, na verdade, a relação romântica é com a vida, e é uma relação linda, eu concordo. Eu vejo o Mister Darcy com Elizabeth Bennet, você conhece isso? E aquela coisa tão delicada de prever a necessidade do outro para se antecipar, para servir. Aquilo sem interesse egoísta nenhum, sem interesse pessoal, é a coisa mais linda do mundo. Chegou a um ponto tal que hoje a gente nem acredita mais em cavalheirismo. Acho que sempre tem segundas intenções. É lindo você falar isso, e acho que numa certa lógica, a gente só pede amor do jeito que a gente quer receber o amor, e numa sensação de que nunca vai ser suficiente, porque a pessoa nunca atendeu a nossa demanda e a nossa maneira. E às vezes é se conectar com ela e ela já tá te dando amor de outras formas, e é você oferecer também, né, porque é tanto medo de parecer carente ou carinhoso demais, que eu sinto que as pessoas se ressentem e falam que não estão recebendo amor, mas também não estão doando. Isso, porque o que você falou é exato. Elas não querem amor, elas querem uma relação romântica. Então, não sabem distribuir o amor desinteressado que atende até uma planta, que respeita um objeto que está te servindo. Então, você pedir um amor específico, você percebe que não é diferente daquele mendigo que pede dinheiro. Ele quer uma coisa específica e muito limitada, que ele não está aberto a todas as possibilidades. Isso é a mesma coisa, isso é uma forma, é forte dizer isso, né? Mas é uma forma de mendicância, não tenha dúvida. E o quanto isso tem a ver com a vitimização, que também é uma muleta dos carentes, né? Como é que a gente percebe esse padrão de vitimização nessa necessidade de amor e que tem um prazer quase que masoquista de estar nesse lugar de que eu preciso ser resgatado e eu nunca consigo ser resgatado. Se você também se sente carente, o coração aperta, ativa as notificações, se inscreve no canal, porque 3 vezes por semana eu tô aqui de volta. Uma vez eu estava numa fila, Carol, e tinha dois senhores conversando. Eles diziam: Ah, rapaz, você sabe que eu queria ter mudado para tal país, mas aí meu pai não queria. Aí eu queria ter entrado para as Forças Armadas, mas aí casei, minha esposa não queria. Aí eu queria ter estudado tal coisa, mas meu chefe não queria, porque eu não exigia demais do meu tempo. Ou seja, a história da vida dele era a história do que tinham feito com ele. Não tinha um momento de protagonismo, nada. Agora, é claro que ninguém roubou com uma arma na cabeça o tempo e a vida dele. Ele entregou, ele concedeu. Não só a gente concede a nossa vida, como a gente atribui o nosso valor à validação externa, né? Eu sinto que quando a gente está carente, parece que o tempo inteiro eu preciso dessa validação externa,
E acho que a gente reproduz isso em muitos lugares. Então, quando não vem do par romântico, a gente quer a validação do chefe, do amigo, do pai. E de repente a gente também vai se colocando em relações que podem ser muito pouco saudáveis, porque a gente está sempre dependendo desse elogio, da validação, e às vezes a gente acaba passando por cima das nossas vontades e necessidades para agradar o outro. Por que que a gente está com essa dificuldade de criar o nosso próprio valor e a nossa própria vida interior? Nós estamos na era do comodismo, né? Você nasce, você recebe simplesmente um botãozinho que você dá o play. Tudo já está pensado, tudo já está feito e escolhido. Ou seja, você roda o software vida. Quanto menos você tiver que se comprometer e decidir, melhor. Porque pensar dá trabalho, ter discernimento dá trabalho, tudo é muito complicado. Recomendo a você, não sei se você conhece um conto de Machado de Assis, que é a Teoria do Medalhão. Veja lá, ele é sensacional nesse conto, vale a pena. E é uma coisa muito interessante é que a pessoa que se comporta dessa forma, e aí é uma coisa cabal, em geral é medíocre. Porque você não vai puxar dentro de si o recado que você veio dar ao mundo. Você não vai puxar de dentro de si a tua genialidade, a tua capacidade de criar. Você vai ver o que o público quer, o que está na moda, que em geral é medíocre. Porque como você precisa da aprovação do público, você tem que fazer o que ele quer e não o teu potencial. Existe uma estatística, Carol, de que os grandes gênios da história da humanidade, em todos os campos, mais de 70% deles não foram reconhecidos pelos seus contemporâneos. Foram reconhecidos por gerações futuras, pela posteridade. Agora, imagina se eles estivessem criando o que agradava ao público. O que Mozart teria feito? Comporia igual a Salieri, que era um músico da corte. Não é isso? Nunca seria Mozart. Ou seja, você mata o recado que você veio dar ao mundo, mata teu nome interno, tua identidade. Porque você só pode produzir o que o público quer e só pode oferecer a ele aquilo que o agrada, ou seja, o que ele já tem e não aquilo que ele pode desenvolver. Você não vê o seu potencial latente, como é que vai ver do outro? E, professora, quais outros riscos da gente viver nesse estado de carência afetiva? Em primeiro lugar, solidão, porque ninguém suporta uma pessoa que quer receber tanto e dar tão pouco. Em pouco tempo, ele vai produzindo um deserto à sua volta, porque nós vivemos numa sociedade que, infelizmente, também é mercantilista, segue uma política de mercado. O investimento dele é de muito pouco retorno. O investimento afetivo numa pessoa como essa é fundo perdido. E as leis de mercado não permitem isso. Todo mundo também quer uma relação equilibrada, todo mundo quer receber afetividade, portanto, acaba sendo uma pessoa que pratica uma espécie de vampirismo e as pessoas se sentem esgotadas perto dela. Então, vão ter solidão. Segundo lugar, nunca vão saber quem elas eram, nunca vão poder saber o quanto elas poderiam dar, porque só ficam pensando no que não receberam, no que poderiam ter recebido. Terceiro lugar, elas nunca aprendem como aliviar as suas próprias dores diante das adversidades. Existe uma chave muito grande para a superação da dor, que é pensar na dor do outro. Quanto mais eu penso na dor do outro, mais esqueço das minhas. Quanto mais eu penso na dor da humanidade, na dor do outro, na dor do todo, menor fica a minha dor. E o carente é egoísta demais para se comprometer numa relação dessa. Ele quer receber muito para depois ver se vale a pena dar alguma coisa. Todo aquele que faz as coisas pelo que é e não pela contrapartida. Uma macieira não te pergunta se você merece as maçãs dela. Ela dá porque ela é macieira. O ser humano é humano porque dá valores, virtudes e sabedoria. Esse é o fruto esperado dele. Dá pelo que ele é e não pelo que ele vai ganhar com isso. Que outras coisas a gente pode exercitar para combater a carência? Além da generosidade, quais são outras? Você fala muito sobre fórmulas mentais positivas nas suas aulas, né? E eu vejo que a gente tem que ter fórmulas mentais positivas e atitudes positivas para combater ideias falsas como é impossível ser feliz sozinha, ou tô carente, vou morrer sozinha, tenho medo de envelhecer sozinha. Como a gente combate a carência e cria fórmulas mentais e atitudes para passar por cima disso? Olha, Carol, eu tenho uma palestra sobre solidão e uma das coisas que eu digo é que a pior solidão que eu conheço é a solidão acompanhada. E às vezes as pessoas desenvolvem uma relação de isolamento dentro de uma relação que é tão terrível que elas nem podem procurar alguém que as preencha, porque tem um companheiro,
e nem estão com o outro, porque fizeram uma relação onde os dois pensam só em si mesmos, isolaram o outro. Não há mais comunicação nenhuma. Então, cuidado, que estar com o outro, estar mal, é pior do que não estar com o outro, porque pelo menos existe a expectativa do outro, existe a esperança. E outro elemento que é fundamental é, por trás de tudo, por trás de todos os fenômenos que provocam a carência, está o egoísmo. Então, se você quer combater a sério a carência, vá lá na fonte, não fique enxugando a poça d'água, vá lá no teto e corrija a goteira. Quer combater ações de egoísmo. Toda vez que eu penso num sofrimento meu, quantos, nesse momento, próximos de mim, nessa cidade, estão sofrendo 10 vezes mais do que isso? Hoje a gente tem aos montes à nossa volta pessoas que perderam companheiros de uma vida inteira. Imagina, por exemplo, um caso público que todo mundo soube, que foi um Tarcísio Meira com a Glória Menezes. Coloca-se no lugar dessa mulher, são quase 60 anos de casamento, ou 60 anos, sei lá, 60 anos ao lado de alguém. Eu me comprometo com essa dor, eu sinto algo que Helena Blavatsky sempre falava, a dor sagrada, porque é a que não nos deixa nos acomodarmos nem ficarmos lambendo as nossas feridas. Ela diz, não seque a lágrima que corre do teu rosto antes de teres secado a lágrima que corre do rosto do último dos mortais. A tua lágrima seca e não rola outra. Você esquece dela, porque é tanta necessidade que uma gota de compaixão, de cooperação, já mata a sede de um monte numa terra tão árida como essa. Ou seja, experimenta a compaixão, experimenta a empatia, experimenta a fraternidade. Quando quiser pensar na sua dor, pense na dor do outro. Sempre considere que, bom, eu estou num palco limitado, não posso fazer muita coisa. Todo nosso tempo de vida é um palco limitado, 70, 80 anos, 90 é muito pouco. Dentro desse palco limitado, como faz uma bailarina, dê o seu show, faça todas as piruetas, faça o melhor espetáculo, porque a vida é um palco limitado. Dê o seu melhor, vá ao limite das suas possibilidades, para que a vida se sinta na obrigação de ampliar o teu palco amanhã. Vá ao limite das suas possibilidades hoje, ou seja, combate o egoísmo nas suas decisões. Eu vou tomar tal decisão. Opa, será que não existe uma outra decisão que não beneficie só a mim, mas o máximo de pessoas que eu possa atingir? Vá abolindo posturas mentais do tipo: o êxito tem que ser construído sobre os demais e não junto com os demais. Imagine um pódio com 1000 pessoas no primeiro lugar. Aprenda a ganhar junto e não ganhar sobre. Nós estamos num meio asqueroso de tanto egoísmo. Reaja contra o egoísmo como se fosse uma barata que pousou em você imediatamente, não deixa para amanhã. E eu acredito muito, eu sou também segredo aqui para você e para todos os soltos. Eu também sou uma romântica, uma defensora do amor e das micro-revoluções. E eu acho que a gente pode começar amando mais a planta do nosso jardim, conversando com o nosso porteiro, perguntando como ele está de verdade, não só oi, tudo bom, como é que você está? Olhando para os outros nos olhos, mandando uma boa mensagem e transformando a nossa vida em uma rede de afeto de verdade. Porque aí, Combatendo discursos de ódio, não é? Não somando para discursos de ódio. maravilhoso. Soltas e soltos, então vamos reclamar menos da falta de amor, vamos se sentir menos carente e ser mais agente do amor nas nossas vidas e no nosso entorno. Professora, muito obrigada por estar comigo, pela sua generosidade. Obrigada. E um abraço com muito amor para todos vocês.